senador Regufe, quero fazer uma pequena referência à sua fala, que me antecedeu. O senhor é hoje o senador aqui mais identificado com essa luta pela moralização da administração pública e sua proposta faz todo sentido. Alguns podem dizer, vai complicar, vai burocratizar. Não é verdade. A administração já tem isso por remédio. Precisa colocar na rede, fazer transparente, para que todo mundo saiba. Se o serviço é público, tem que servir ao público. Por isso, sua proposta faz todo sentido. Mas, senhor presidente, eu vim falar aqui sobre notícia que eu vi hoje no jornal, de que o presidente Fernando Henrique Cardoso propôs, no encontro em Nova York, no momento em que recebeu um grande prêmio internacional, que nós precisávamos fazer um entendimento no Brasil. E eu quero dizer que eu estou de acordo. Nós precisamos fazer um acordo, um entendimento para enfrentar os próximos meses e até anos. Eu estou de acordo com isso. Agora, esse entendimento tem que ser entendido com clareza, senador Regufe. Primeiro ponto, é preciso saber que esse entendimento é necessário diante dos equívocos, das irresponsabilidades cometidas pelo primeiro mandato da presidente Dilma, seu governo e os partidos que o apoiam, inclusive o meu e o do senador Regufe. Erramos. A presidenta Dilma errou. Não pode haver um entendimento das forças políticas para enfrentarmos a crise sem que ela venha de público e peça desculpa pelos erros que cometeu. Reconheça esses erros. Como é que a gente vai fazer um entendimento para corrigir os erros dela sem que ela assuma isso? Sem que ela venha e diga, gastamos mais do que era possível. E até pior, gastamos mais do que era possível para ganhar a eleição. Quando é que ela virá dizer que foi um erro o excesso de desonerações fiscais que foram feitas no ano passado, especialmente? Quando é que vem dizer que houve um erro, sim, no excesso de gastos de investimentos por parte do BNDES? Quando é que vem dizer que a inflação que aí está tem a ver com os equívocos que foram cometidos? Quando é que vem dizer que houve um erro na condução do processo eleitoral submetido à vontade de marqueteiros irresponsáveis, inconsequentes, que prometeram mais do que era possível e que mentiram em relação aos candidatos que faziam oposição? Tem que haver, como ponto de partida do entendimento que eu defendo, tem que haver um reconhecimento de responsabilidades das causas que nos deixaram na situação que nós estamos vivendo. Segundo ponto, esse entendimento vai exigir, sim, um ajuste fiscal. E eu me sinto muito à vontade de dizer que vai precisar do ajuste e defender um ajuste, eu não disse o ajuste, porque eu fui um dos que aqui, repetidas vezes, alertei dos riscos que corríamos com os gastos excessivos, com as irresponsabilidades fiscais. Para eu ser coerente, eu tenho que assumir que, se houve o erro, tem que haver agora um conserto. E o conserto, senador, com S, o conserto técnico que é preciso, exige um ajuste. E o conserto com C, que é o entendimento, vai precisar de dar apoio ao conserto com S, o conserto técnico, o conserto das contas. Mas, para haver entendimento, esse ajuste tem que seguir algumas linhas. Eu ponho pelo menos 3. A primeira é que o ajuste não pode ser feito quebrando a infraestrutura que o Brasil precisa para continuar a crescer, a avançar depois do período do ajuste. Tem certos setores que terão que ser blindados. O ajuste não pode tocar na educação, porque sem educação depois a gente quebra mais do que fiscalmente. O ajuste não pode impedir certas obras de infraestrutura sem as quais a economia não funciona. E o senhor é de um estado que sofre esse problema de infraestrutura rodoviária e ferroviária. Então, o ajuste tem que levar em conta
a proteção, a blindagem dos setores estruturais. O ajuste tem que ser estrutural, não pode ser desestrutural. Primeiro ponto. Segundo ponto do ajuste é que ele não pode ser em cima daqueles que pagaram o preço ao longo de toda a vida, daqueles que são os pobres nesse país, dos setores excluídos, por exemplo, a saúde. A gente não pode fazer um ajuste ferindo a saúde pública. Pode até buscar racionalização da saúde. Aí sim eu estou de acordo. Porque, em grande parte, gasta-se pouco em relação ao que deveria, mas gasta-se mal o que se gasta. Então é preciso que o ajuste, para que haja um entendimento, não seja contra as massas populares desse país, ferindo os serviços públicos essenciais. Não pode ser, por exemplo, sacrificando ainda mais o transporte público. Escolhamos quem vai pagar. Coloquemos um imposto sobre os lucros dos bancos, por exemplo. Coloquemos um imposto sobre as grandes fortunas. Há setores que foram privilegiados. A indústria automobilística recebeu centenas de bilhões de exoneração fiscal, que foi para quem comprou o carro, não só para o dono da fábrica. Serviu para manter o emprego do trabalhador e serviu para o lucro das empresas, mas foram beneficiados. Então esse setor foi beneficiado. Vamos ver quem foi prejudicado. E o terceiro ponto, e aí sim que é preciso entendimento, é que o ajuste não pode ser de choque, como o FMI fazia nos anos 80. Nos anos 90 começou a aprender. O ajuste vai ter que ter um tempo. Ele não pode ser de choque, de brusco, em um curto prazo. Ele tem que ser feito de tal maneira que resguarde os interesses desses pobres excluídos, que resguarde os interesses do Brasil do ponto de vista da sua estrutura, da sua infraestrutura, e para isso ele tem que ser ao longo de alguns anos. Nessas condições, eu defendo o entendimento. E, finalmente, eu falei 3 pontos nesse sentido, mas eu ponho um 4º ponto que eu não incluí logo porque tem um caso diferente. É do ponto de vista político. Este entendimento não pode ser em troca de cargos, não pode ser com a política com P minúsculo, tem que ser um entendimento com política com P maiúsculo. Tem que ser feito de maneira que o interesse nacional, o interesse das massas excluídas, o interesse do futuro, seja o norteador do entendimento. E não o entendimento como se está acostumado de quem vai ser ministro disso, quem vai ser ministro daquilo, 2º, 3º, 4º, 5º escalão. Não, aí não é entendimento. Aí não é entendimento. Entendimento é no sentido de ver os interesses nacionais e colocar a política no seu sentido nobre do termo, e não no seu sentido mesquinho, egoísta, individualista, seja de pessoas, seja de partidos. Nessas condições, eu creio que o presidente Fernando Henrique Cardoso tem razão em defender o entendimento. Não sei se ele pensa da maneira que eu penso. Não sei se ele acha que o entendimento é dessa forma, ou se para ele é apenas colocar 2 partidos juntos, PT e PSDB, para juntos encontrarem um caminho. Não, isso para mim não basta. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar, e passando a palavra para a parte que muito me orgulha, do senador José Antônio Regufe. Senador Cristóvão, primeiro eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência no sentido de colocar a necessidade da presidente e do governo reconhecer que erraram quando fizeram gastos irresponsáveis nos últimos anos. Quero colocar aqui que, na minha opinião, o governo deve fazer um ajuste fiscal, sim. O governo gastou de forma irresponsável nos últimos anos. Agora, o ajuste fiscal deveria ser na despesa e não na receita, descontando no contribuinte. O governo deveria reduzir o número de ministérios, número de cargos comissionados, reduzir uma série de gastos que, na minha concepção, são desnecessários, e o governo deveria ser mais eficiente,
se preocupar em ser mais eficiente, em qualificar melhor o seu gasto. E o governo, sempre que pensa na lógica do ajuste fiscal, é sempre sobre a lógica da receita. É sempre no sentido de penalizar o contribuinte, e nunca no sentido de qualificar melhor o seu gasto e reduzir as suas despesas. Então, na minha concepção, o governo deveria reduzir as suas despesas, deveria fazer um ajuste fiscal, sim, mas nas suas despesas. E colocar uma coisa aqui que Vossa Excelência... até porque nós temos ministérios e cargos comissionados demais. O governo gasta muito com as atividades meio do Estado e pouco com as atividades fim do Estado. Agora, eu queria colocar também uma coisa que Vossa Excelência colocou sobre a questão das desonerações. Eu apresentei aqui uma PEC para isentar os remédios de tributos. Fiz um requerimento formal de informações, quando deputado federal, ao Ministério da Fazenda, e solicitei o impacto orçamentário e financeiro dessa medida. Resposta do Ministério da Fazenda formal: 3 bilhões de reais por ano. E aí não podia fazer porque era 3 bi por ano para tirar os impostos dos remédios. E no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Trata-se remédio como se fosse uma mercadoria, como mercadoria qualquer, e não algo que a pessoa compra porque precisa e não porque quer. Aí eu não podia fazer porque era 3 bi por ano. O mesmo governo que disse que não podia fazer porque era 3 bi por ano, tirar os impostos dos remédios, logo depois mandou uma medida provisória isentando os automóveis de tributos, dando uma renúncia fiscal de 20 bi para a indústria automotiva, para as montadoras de automóveis. Ou seja, 20 bi para as montadoras de automóveis, pode. 3 bi para que as pessoas comprem um remédio por um preço mais acessível, aí não pode. Inclusive, usando um termo de Vossa Excelência, que Vossa Excelência gosta muito, eu falei que isso é uma corrupção das prioridades, porque é uma forma que tão grave quanto o desvio do dinheiro público é o emprego errado desse dinheiro. Então, o governo deu 20 bi para a indústria automobilística. Para tirar o imposto de automóvel, pode. 3 bi para que a população compre um remédio por um preço mais acessível, aí não pode. Então, são algumas incoerências que, na minha opinião, não tem resposta. E queria aqui me somar a Vossa Excelência na preocupação de tentar encontrar um rumo para esse país. Porque o momento, ele não está para quem pensa, para quem reflete, para quem quer encontrar um caminho. O momento está para quem xinga. Tem espaço quem xinga mais alto e mais feio. Enquanto a gente precisa fazer a crítica, sim, mas também encontrar um caminho para o futuro desse país. Quero aqui dar um abraço em Vossa Excelência e parabenizar pelo pronunciamento também. Obrigado, senador. E a sua colocação enriquece a discussão. Eu só peço um pouquinho mais, até porque eu estava inscrito como orador, então eu teria provavelmente um pouco mais de tempo, para dizer que, totalmente de acordo, que a gente tem que reduzir gastos, mas tem que ver aonde. Eu sou contra reduzir gastos em saúde, e o senhor provavelmente também. Eu sou contra reduzir gastos em educação, o senhor provavelmente também, embora eu defenda a racionalização melhor dos gastos, tanto na educação como na saúde. Nós precisamos de gastar mais nisso, mas precisamos de gastar melhor nesses dois. Então, não se trata de fazer o que, aliás, a presidente fez recentemente com um corte linear, através de um contingenciamento que tira 7 bilhões da educação e que faz com que o FIES não funcione mais, faz com que o ProUni já não seja igual, faz com que o Pronatec, e aqui está o senador Paim, que defende tanto, não tenha recursos, faz com que os recursos que iam para a implantação de horário integral esteja parado. Então, tem que reduzir gastos, mas tem que reduzir gastos em setores que se beneficiaram ao longo do tempo. E nós beneficiarmos aqueles que não foram beneficiados e que têm papel estruturante na sociedade. Estão tirando dinheiro do setor de ciência e tecnologia,
às vezes até para colocar num só programa, que é o Ciências Sem Fronteiras, prejudicando institutos de pesquisa, prejudicando universidades. As universidades estão sem dinheiro. Temos que ver dessa maneira. E redução de ministérios, isso é fundamental, necessário, urgente. Mas aí vai haver pouco corte de gastos. Porque eu temo que reduza o número de ministérios, isso é positivo, mas só reduza o ministro, o secretário executivo, a secretária deles e o motorista. E olhe lá, se eles forem funcionários de carreira, vão ser realocados. Tem que haver no corpo dos gastos, e não só no número de ministérios. Agora, reduzir ministério é uma questão até de decência e de eficiência, nem é só de redução de gastos. Dito isso, senhor presidente, eu queria fazer uma proposta. O senhor presidente, nessa tarde, pode levar para o senador Renan. Por que o senador Renan, e aqui é uma proposta, então eu tiro a pergunta, já não é mais por quê, o senador... Senador Cristóvão, só pedir licença para interromper o vosso discurso e anunciar que acaba de nos visitar aqui os alunos do ensino médio do colégio do Núcleo Bandeirante aqui do DF e que tiveram a grata surpresa de ter Vossa Excelência, que é justamente o representante aqui do DF. Bom ter vocês aqui. Obrigado pela visita. A minha proposta é que o senador Renan convide um grupo de senadores. Não precisa nem fazer aqui, senador Regufe, um grande evento. Convide um grupo, vamos discutir a ideia de entendimento. O PSDB não vai poder se recusar porque eu estou falando a partir de uma conversa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O PT não vai se recusar nem o PMDB porque são os grandes interessados nisso. Agora aí a gente senta para discutir com seriedade, com espírito público, não de uma maneira demagógica e com interesses mesquinhos, como é o que a gente está vendo na hora de conseguir apoio aqui para aprovar o reajuste, as medidas de reajuste, em vez de nos chamar e dizer, senador Paim, como é que você gostaria que fosse o reajuste? Em vez disso, que cargo você quer para aprovar o reajuste que nós estamos propondo? Aí não é a serviço do Brasil. Aí é apenas para corrigir os erros que foram cometidos pelo governo no seu primeiro mandato. Eu estou disposto a sentar, se o senador Renan tomar essa iniciativa, sentar aqui com o grupo para discutirmos como nos entendermos para termos um ajuste fiscal que corrija os erros cometidos pela presidenta Dilma a serviço do Brasil, sem ferir os mais pobres e sem quebrar a estrutura que o Brasil, a infraestrutura que o Brasil precisa para o futuro. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar, agradecendo a parte do senador Regufe. Muito obrigado.